Nesse episódio de hoje eu vou falar uma coisa que vocês nunca souberam, uma coisa absolutamente nova para o repertório de vocês, uma coisa totalmente inovadora que eu tenho certeza que vocês nunca perceberam. Acho até que vocês têm que ficar sentados para evitar o enorme impacto com essa minha informação, por alguma razão que eu não sei se é um vício de pensamento ou alguma coisa patológica. O militante de esquerda ou progressista, de maneira geral, tem um certo probleminha para manter os seus princípios, para manter a linearidade de raciocínio. Eu vou contar para vocês esse segredo, tá? Uma coisa que vocês não perceberam, que bobagem. Que o pensamento do progressista vai e volta de acordo com as condições do clima, das marés, eu não sei, da lua, né? Das fases lunares, não sei. Enfim, não é uma super novidade, é claro. A gente já percebeu isso como uma coisa, o discurso muda com uma frequência incrível, né? E sacanagem à parte, engraçadices à parte de verdade, a incoerência desse pessoal tem extrapolado totalmente o limite do aceitável, tá? A gente pode falar, o cara deu uma saidinha pela tangente, mas não, a coisa virou uma situação recorrente em tal ponto aí que ela chega no limite do aceitável. A pessoa pode falar A hoje, e se for necessário, e vai falar B, quer dizer, ela vai falar Z amanhã, se é uma questão de manter a coerência em relação à narrativa e não em relação ao tema, né? E o cara não fica nem vermelho, ele não pisca. Então não é uma questão de princípio, não é questão de acreditar. É uma questão apenas de manter narrativa sempre do lado dele, ou seja, muda-se de lado, de posição quando for necessário. Você argumenta com o sujeito, e vocês certamente já passaram por isso, principalmente em redes sociais, e o cara às vezes ele muda o argumento durante a conversa com ele, se for necessário, e nem pisca, né? Não fica vermelho, simplesmente outra opção que ele tem é abandonar a conversa ou então partir para o famoso kkk. Eu não sei o que é isso honestamente, de verdade, porque parece meio, de verdade, também parece meio patológico, eu não estou exagerando não dá para ter esse tipo de postura e não sentir vergonha. Você sentiria vergonha de num dia passar por uma situação dessa? Nossa, que crinca que eu entrei aqui, tomei um cacete no argumento, e no dia seguinte você voltar a falar as mesmas coisas com os mesmos argumentos e mudar de novo se for necessário, abandonar a conversa de novo se for necessário. É A, é Z, é A, é Z, é A, é Z, tanto faz, tá? Quantas vezes for necessário aí para alimentar esse ciclo. Mas vamos passar aqui por 3 momentos relativamente recentes, bastante recentes na verdade, e ver como isso se dá não só com o manezão que você está acostumado a discutir nas redes sociais, mas lá no topo da cadeia alimentar também. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Coerência zero. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 109. Nós vamos falar um pouco sobre a incoerência do raciocínio aspas progressista ou de esquerda, sei lá, essa altura tá uma bagunça enorme. Antes de mais nada, então vamos fazer aquele nosso jabacito, certo? Vamos lá, para quem não fez ainda, a gente pede, por favor, encarecidamente, que passe lá no site www.saindabolha.com.br e clique no botão Follow this podcast ou siga a gente no Spotify, Podcast Addict e Apple Podcast. Pede também, que está crescendo lá o nosso canalzinho no YouTube, né? Show de bola. Muito bem. Gostaram da novidade aí dos vídeos curtos? Vamos fazer uma vez por semana para vocês, tá bom? Vamos fazer uma chamadinha geral da semana. Entra lá, canal Saindo da Bolha, pede para ser notificado cada vídeo novo que aparece. Clica no like quando assistir esse vídeo especificamente. Faz um comentário que ajuda a gente bastante aí nas estatísticas e a gente acaba sendo oferecido, né, talvez para mais pessoas, tá bom? Pede também para vocês dar um share nesse episódio, se vocês gostarem, e fazer o famoso boca a boca sarado. Esse é importantíssimo, tá? Fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto.
Pede também para como é que chama lá? Esqueci. O Telegram. Isso, pede para anotar o nosso endereço do Telegram. Anota aí, por favor. bit.ly com Y. Eu mesmo esqueci, né? bit.ly com Y/Telegram e Fembolha. bit.ly com Y/Telegram e Fembolha. Pede também, assina a nossa newsletter, tá? Vão deixar o link aí abaixo. Assim, se vocês não forem avisados das coisas que estão acontecendo por aqui, pelo menos vocês recebem por e-mail tudo que tem de atualização. E finalmente também, o nosso Pixel. Pixel é do Facebook. O nosso Pix, hoje eu estou péssimo. O nosso Pix, onde vocês podem fazer aquela famosa contribuição de 1, 2, 5, 10 bilhões de reais, porque, obviamente, pingado não é seco e ajuda a gente pra caramba a matar as nossas despesas aqui com o nosso podcast, tá bom? Eu vou fazer um agradecimento especial, visto que esse é o último programa do ano, do mês. Eu vou mencionar aí, de novo, primeiro e segundo nome de algumas pessoas das pessoas que contribuíram com o nosso programa aqui. Então eu peço licença para vocês, de alguma forma, e agradeço muito, 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 muito a generosa contribuição que vocês têm feito, tá bom? Vamos lá, vamos falar o nome dos rapazes e das minas. Peraí, olha lá, vamos lá, vamos por partes então. Márcio Mota, Carlos Manuel, Benício, Gabriel, Ademar, olha o Ademar, nosso pole position, Emerson Carvalho, Robson Apolônio, Tiago Simão, José Luiz, grande José Luiz, obrigado, Maurício Muniz, Tarcísio Dias, Gabriel, o Gustavo, esses aqui estão via Pix. Também quero falar um pouco sobre o pessoal que tá lá no Apoia-se, né? Exatamente, tem bastante gente no Apoia-se ainda, tem o Fábio, o Ata, tem o Rogério, tem o Adelino migrou agora de plataforma, tem o Rodrigo, tem a Beatriz, tem a Rita Jorge, tem o Sérgio Almeida, tem o PHBL, tem o Anderson Marcel, tem o Sérgio Pupu, tem o Clóvis Bloch. Clóvis, tudo bom? Tem o Adriano Gomes, tem o Zé Luiz também aqui, tem o Tarcísio Rodrigues, tem o Israel, salve Israel, tem o Fernando Esquiavon, tem o Marcel Ribeiro. Tem bastante gente ajudando, graças a Deus, tá ajudando de verdade, a gente tá conseguindo matar uma boa parte das despesas, graças a vocês, e aí continua de pé a coisa, tá bom? Deus abençoe em todos vocês, vamos pra frente, vida que segue. Biden e a imprensa. Vocês se lembram de um tempo distante, quando havia um certo presidente americano chamado Donald Trump? Um cara meio alaranjado, assim, com cabelo meio diferente, vocês lembram? Pois é, naquele tempo a imprensa americana ficava absolutamente chocada, porque esse tal desse presidente Trump, ele maltratava os jornalistas. Mas que rapaz mal educado. Sabe o que ele falava? Ele apontava ali durante as coletivas para determinados jornalistas, mas ele nunca chegava, você é isso. Ele sempre falava, seu veículo é fake news, seu veículo mentiu sobre isso. E isso era tratado como se fosse a 14ª porta do inferno no relacionamento entre a Casa Branca e a imprensa. Era uma coisa antidemocrática, era uma coisa grosseira, tal, mas era muito engraçado também, que às vezes quando ele apontava para uma câmera, principalmente CNN, MSNBC, e falava, hoje a MSNBC mentiu sobre esse cara, e puf, ele apagava a luzinha da câmera, e falava, apagaram a luzinha dos caras, tal. Ele tirava muito sarro disso aí, o pessoal curtia pra caramba, eu curtia pelo menos, tá? Então não importa se o Trump naquela época fosse colocado contra a parede injustamente pela imprensa, tá? Em várias situações. Claro que o Trump fez bobagem, claro, todos eles fazem bobagem, mas assim, a quantidade de vezes em que o Trump foi colocado contra a parede injustamente é absurda, e eu vou provar aqui mais pra frente. Então não importa se a imprensa distorcesse as palavras dele, né? Como no caso na época no início da Covid lá, que ele deu um exemplo e falou, que interessante, isso aqui é como se você tomasse um desinfetante, uma coisa nesse sentido, bleach, né, que é tipo cândida para eles lá, é água sanitária. E obviamente que ele não falou para ninguém tomar água sanitária, óbvio, certo? Mas
claro, a imprensa distorceu o negócio e ficou conhecido como o Trump sugeriu que as pessoas tomassem água sanitária, tomassem cloro, né? Não é verdade. Também teve aquela situação em que eles falaram que o Trump tinha apoiado os supremacistas brancos lá naquele evento lá em Charlottesville, quando o cara pegou o carro e passou por cima de uma turma que estava protestando. E, na verdade, o Trump tinha falado uma coisa completamente diferente. Ele falou que nos dois lados tinha gente muito errada, e é fato, né? Era uma desordem enorme, que virou um puta de um quebra-pau, e o nego acabou morrendo. E é óbvio que tinham dois lados com gente errada e dois lados com gente certa também. É isso aí, é sempre assim a vida. Mas claro que a imprensa decidiu que ele estava apoiando só um grupo específico, que era os supremacistas brancos, mesmo que você passar o vídeo 30 vezes dele falando, inclusive depois ele foi questionado, requestionado, ele nunca falou, ele sempre negou isso categoricamente. Nas últimas eleições, inclusive em um dos debates presidenciais, foi perguntado novamente, propositadamente, para parecer que ele apoiava o supremacista branco, coisa que nunca aconteceu. Então não adianta, ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia falar o que ele quisesse, a imprensa ia distorcer e colocar do jeito deles, né? Na época do Trump, quem era o correspondente na Casa Branca da CNN, por exemplo, era o Dinha Costa. O Dinha Costa fazia o que ele queria lá dentro, ele interrompia, ele dava discurso, ele dava chilique lá dentro e tal. E aí quando o Trump censurava no sentido verbalmente o cara, olha, dá chance pros outros, olha, você tá falando demais, olha, sei lá, você tá falando besteira, tá falando discurso, tá fazendo pergunta, pronto, novamente, era o Trump que estava provocando a CNN, provocando a imprensa como um todo. Inclusive o Jimmy Acosta, uma vez, ele foi muito deselegante aí, ele foi para cima daquelas moças que ficam andando com o microfone para lá e para lá, pegou muito mal. Então, tanto faz. O Jimmy Acosta podia fazer o que ele quisesse. Teve aquela situação também, logo no começo da pandemia, em que ele chamava de coronavírus da China, né? E aí uma das repórteres, eu não lembro, eu acho que era da NBC, disse que ficou ofendida, que ela se sentia pessoalmente provocada porque ela era asiática, tá? Então, assim, racista, tal. Então, assim, mesmo na própria coletiva de imprensa, os jornalistas iam para cima dele de uma maneira totalmente desrespeitosa, totalmente enviesada, fazendo perguntas sem pé nem cabeça, e aí ele era obrigado a responder, e ainda assim era considerado um canalha pela imprensa, né? Então, qualquer tweet, qualquer discurso, qualquer coletiva de imprensa. Lembrando disso? Pois bem, o Trump desrespeitava a imprensa, o Trump atacava a democracia, né? Até mesmo aí os patetas aqui da Globo News fazem análise internacional entraram nessa rodada, porque eles juram que eles são a CNN lá fora também. Mas, quer ver, eu falei para trás que eu ia provar para vocês que os caras são totalmente enviesados. O Washington Post, no final do governo Trump, fez um levantamento e disse que o Trump, ele passou informações falsas ou distorcidas, né, para a população, né, durante as suas coletivas, seus discursos, etc. e tal. Foram 30.573 vezes, segundo o Washington Post. Então, o Trump falou mentira, em outras palavras, 30.573 vezes em 4 anos. Sabe o que significa? Que ele teria que fazer isso 21 vezes por dia, todos os dias da semana, durante o mandato dele. E aí você pergunta, quem tem o false claim, como eles falam, quem tem a fake news aí, na verdade, é o Trump ou alguém que alega que ele falou 21 mentiras por dia durante 4 anos? Sinto muito, fake news, tradicionalmente fake news da grande imprensa. Pois bem, agora a gente tem o Biden, né? E o Biden tem tratado a imprensa como? O Biden, ele só recebe bola leve, perguntinha simpática, hahaha, como é que vai o cachorrinho? É verdade que tem um gatinho novo? Umas bobagens desse tipo, tal. Que sabor de sorvete você prefere? Essas bobagens. E mesmo assim ele trata a imprensa com casca e tudo. Ele já chamou jornalista de ignorante na cara dele, dá as costas pros caras e não responde. Depois ele volta todo putinho e chama o cara de desinformado. Ele agride diretamente o jornalista, tá? Ele não fala assim, seu veículo de imprensa é uma porcaria. Ele chama o cara de ignorante, fala que o cara tem que estudar mais, fala que o cara não sabe ler, coisa desse tipo, tá? E agora, por exemplo, foi o clímax nessa semana, por isso que a gente acabou resolvendo colocar isso nesse episódio, que ele chamou um jornalista da Fox no final da coletiva, quando o microfone estava desligado, ele chamou o cara de estúpido filho da puta.
né? Depois é S of B, né? Não, só que ele chamou de son of a bitch mesmo. E aí, beleza. O que acontece? Pegou mal pra caramba? Pegou, claro. Para qualquer pessoa normal, pegaria mal pra caramba. Mas não pra imprensa americana, claro. Pode chamar o colega deles de son of a bitch, que não tem problema. E aí é interessante que ele ligou pro jornalista e não pediu desculpa, tá? Ele simplesmente veio com aquele papo, tá? Olha, isso aconteceu, mas nós nos respeitamos, mas não houve um pedido de desculpa para o jornalista. Ele chamou efetivamente o cara daquilo lá, mas não pediu desculpa na ligação, que foi uma ligação para pedir desculpas, tá? E é interessante que depois o jornalista, ele estava lá na Fox, ele deu uma entrevista logo em seguida, no Jesse Waters, né? E eles tiraram muito sarro, contando que ele ligou, que não aconteceu nada. Ele mesmo não ouviu ele ser chamado de filho da... E que as pessoas na sala de imprensa da Casa Branca falaram: você viu que ele chamou do que ele chamou? Ele falou: não. A mulher ainda falou: ele chamou de SOB, né? FDP. Ele falou: desse jeito? Ela falou: não, chamou do jeito completo mesmo. E aí os caras tiraram muito sarro, falaram que não precisava fazer fact-check porque ele era um estúpido filho da puta mesmo, tal. Gozação correu solta, e isso pra mim marca também muito da diferença entre a imprensa relativamente ok, como é o caso da Fox, com essa imprensa carregada, nojentona, CNN, MSNBC, por exemplo, porque é um episódio, gente, que se fosse MSNBC ou CNN, cairia o mundo, tá? E enquanto você assistiu na Fox esse bate-papo, era uma verdadeira gozação, tá? Foi leve, foi os caras fazer o quê? Que vão xingar, vão pedir a cabeça do cara? Não, foi uma situação horrorosa, não devia ter feito, mas foi lá, tá certo, vamos embora, bola pra frente. Em suma, você não vai ver a imprensa falando: o Biden tem hábitos mais grotescos, por exemplo, que o Trump. Claro que não. Ontem era o Trump, e o Trump com a sua forma de agir, ele ameaçava a democracia. E hoje há quem diga que reclame, inclusive, que a imprensa não dá tanta notícia boa do Biden. Assim não dá certo, poxa vida, tem que dar mais notícia boa. O problema, gente, é que não tem. Não tem, basicamente. Você consegue imaginar o Trump tendo uma reunião com líderes, por exemplo, das Big Techs, pedindo para pegarem pesado com os usuários que criticam ele? Claro que não, porque ia ser provavelmente a causa do 34º pedido de impeachment dele. Mas o Biden pôde, e ninguém achou nada demais nisso, certo? Então, gente, a questão é a seguinte: não precisa coerência nenhuma se você estiver do lado certo. Do lado certo significa do lado deles. Neil Young e Spotify. Deixa eu contar uma história. Vocês já devem estar sabendo, carecas de saber. Bom, eu tô careca de saber, desde os meus 20 anos eu tô careca de saber. Mas eu tenho que dar uma passada geral nessa história aqui, né, no começo dessa história, para dar uma contextualizada, né? O Neil Young falou que ele deu um ultimato, né, na verdade, com o Spotify, do tipo: ou Joe Rogan ou eu. Cara poderoso. Então o Spotify deveria tirar o podcast do Joe Rogan do ar, porque, segundo o Neil, esqueci o nome dele tão importante na minha vida, Neil Young, ele está passando desinformação. Então ele não aceita isso, então ou ele sai da plataforma, ou o Joe Rogan sai da plataforma. E aí, no final das contas, saiu o Neil Young da plataforma, até porque existe um contrato pesado lá entre o Spotify e o Joe Rogan. Pode ser que tenha alguns problemas aí pela frente, porque o Spotify andou fechando algumas coisas em relação a falar sobre Covid, tá, nos podcasts, inclusive isso de alguma forma nos afeta. Mas, de qualquer forma, o Neil Young saiu, depois ele teve apoio de mais algumas subcelebridades musicais dos anos 60, 70, que foram embora também, não vão fazer muita falta. Muito bem, ficou o Joe Rogan, né? Em seguida aí você fica pensando, então, esse é o ponto que eu queria chegar. Você fica pensando o seguinte: qual que é o preço desse ato heróico do Neil Young, né? Porque teoricamente você fala assim: eu vou embora daqui, significa que o cara está abrindo mão de alguma coisa, certo? Ele deve ter um benefício muito grande, senão ele simplesmente ir embora. Ele não tem uma ameaça a fazer se ele não tem nada. A mesma coisa que eu chegar, por exemplo, para Marnia, que ouve a gente sempre, e dizer: Marnia, eu nunca mais vou para Marte com você
se você fizer isso novamente. Eu nunca fui para Marte com a Marley, então não tem problema nenhum, certo? É uma ameaça totalmente... Então, é vazio de preço. Só faz sentido falar assim, estou abrindo mão de X, dinheiro, penetração, enorme penetração. Se você não fizer isso, eu vou ter um grande prejuízo. E aí o cara vira um ato heróico, né? Um ato que tenha um custo pessoal. Pois bem, a primeira coisa que me ocorre é quanto que poderia estar o Neil Young perdendo de grana, certo? É basicamente isso. E segundo ponto que me vem à cabeça, qual é o relacionamento dele com o Spotify? É bom? É uma coisa construtiva para os dois lados? Tá bom, então vou analisar esses dois pontos. Eu vou inverter e eu vou falar primeiro do relacionamento do Neil Young com o Spotify, tá? Então, o que acontece? O Neil Young, ele acha o Spotify, sempre achou o Spotify uma porcaria, porque ele estraga o som das músicas, tá? A ponto de, em 2012, ele abriu uma empresa que chamava Pono, tá? E essa Pono a ideia dela seria fazer streaming de música, streaming de música em alta qualidade, porque o Spotify era uma porcaria, ele não queria o Spotify, ele queria alguma coisa de alta qualidade. E aí ele abriu essa empresa e em 2014 ele foi lá no Kickstarter e pediu grana para a turma. Gente, tô com uma ideia aqui de fazer um streaming de coisas, uma empresa de streaming de música para alta qualidade de som, seria 24 bits, 192 kHz, tal, vai ser outro nível, vai ser um negócio fantástico. Foi lá, ele é um cara conhecido dentro do público dele, principalmente, tal, e levantou nada menos que 6.200.000 dólares, tá? Então, o Ripão, o Neil Young, o cara que está lutando contra o establishment, né? Foi lá e levantou 6.225.000 dólares para ser mais preciso. E aí ele começou a movimentar a empresa dele, virou o CEO da Pono, tá? E no ano seguinte foi lá, fez mais uma rodada e conseguiu levantar mais 4 milhões de dólares. Em 2015 isso, tá bom? 10 milhões de dólares em um pouco menos de 2 anos. E aí eles, qual que era o produto deles que eles estavam vendendo lá no Kickstarter? Era um tipo de um player que custaria 399 dólares, nada barato, tá? E que baixaria essas músicas a partir de uma app e tal, etc e tal. O aparelho poderia então guardar de 100 a 500 músicas em alta resolução. Não estou vendo grande coisa aqui, né? Bem considerando aí que nos seus concorrentes, Spotify, inclusive, você paga uma mixórdia e você ouve o que quiser, tá? Na ordem que quiser, do jeito que quiser, você monta sua playlist, você faz o que quiser, você não precisa fazer download de música para guardar no equipamentinho e tal, para ter alta resolução. Você pode baixar a música em alta resolução se você quiser. E aí, em 2015, ele começou a entregar a porra do aparelhinho. Muito bem. 2 anos depois, ou seja, nós estamos falando agora em 2017, não rolou, foi mal, hein? Sabe esses 10 milhões que eu levantei, que eu fui CEO da empresa, etc e tal? Pois é, gente, tchau, né? Faz o seguinte, você pega esse aparelhinho aí que eu criei aí junto com a turma e usa de peso de papel, né? Acabou a empresa Pono em 2017, 10 milhões de dólares depois. Veja, se o cara usou 1 ano e meio, entrou lá no Kickstarter, por exemplo, 1 ano e meio essa porcaria desse aparelho, ele gastou o equivalente a 22 dólares por mês, tá? Fazendo um rateio aí. E se ele tivesse assinado um Spotify Premium, teria gasto o quê? 9,99 por mês, dólares, para ter o catálogo completo dos caras, ou 4,99 se ele fosse estudante. Veja, eu não estou ganhando nada, nem amo o Spotify, eu acho que tem N plataformas aí legais, mas eu estou falando que basicamente ele não tinha um produto, ele só tinha uma ideia. E aí você pode dizer o seguinte, porque ele era um purista da música? Pode ser. Porque foi um jeito de ganhar dinheiro fácil? Pode ser também, tá? O benefício em relação aos concorrentes é ridiculamente óbvio para você não se posicionar como um produto diferenciado. E quebrou, né? Pois é. Ele, vamos dizer assim, como CEO, não garantiu a sobrevivência da empresa, apesar de provavelmente ter tido algum benefício com relação a isso. Pois é. Então eu pergunto aí, qual que era o relacionamento do Neil Young com o Spotify?
tá respondido, né? É uma empresa que ele já não gostava, era uma empresa que ele já divulgava como se fosse um lixo. E lembra a história de Marte, lá de viajar para Marte com a Marnie? Então, não tem essa troca, né? É a mesma coisa. Eu vou embora do Spotify a partir de ameaças, mesmo considerando que eles são um lixo. Já não devia nem ter entrado, concorda comigo? Pois é. Segundo ponto, grana. Esquecendo esses investimentos, vamos dizer que ele tenha perdido todo o dinheiro, né? Que eu acho que ele deve ter se beneficiado um pouco disso, mas tudo bem. Vamos dizer que ele perdeu tudo. Ah, se ferrou, coitado. Só que acontece uma coisa, gente. O Neil Young já vendeu os direitos do catálogo musical dele, tá? Então, assim, ele não tem benefícios diretos de grandes montas de dinheiro, estando ou não sendo, vamos dizer assim, reproduzido lá no Spotify. Não é dele, tá? O direito autoral, em princípio, é dele, mas assim, tanto que o Spotify está tirando, mas ele não se beneficia diretamente. Quem se beneficia disso é quem comprou o catálogo dele, e quem comprou o catálogo dele é uma empresa muito grande que, por sinal, faz parte de um desses, aliás, do maior grupo aí de financeiro do mundo, que é a Blackstone, não BlackRock, que tem todos os direitos das músicas dele. Então é um cara que botou 50 milhões de dólares no bolso, tá? É ripão, né? O cara morre ripão. 50 milhões de dólares no bolso, e tem o dinheiro aí, vamos dizer assim, para viver por um bom tempo. E as músicas dele, na verdade, são uma forma de uma grande empresa, um grande conglomerado financeiro ganhar dinheiro. Não tenho nada contra, mas, de novo, não tem contrapartida, certo? Não tem contrapartida porque ele não está falando, não, eu abro mão dos meus rendimentos Spotify porque eu sou um cara que está contra o establishment. Não, ele é a favor do establishment porque as posições dele mostram isso, e o dinheirinho dele já está garantido, né? Ele não perdeu porcaria nenhuma. Mas esse povo da esquerda é estranho, né? Estão sempre ganhando uma grana preta e estão sempre reclamando das coisas. Bom, o óbvio, né? O cara sempre foi, aspas, contra a cultura, e agora ele pede o quê? Censura, né? Censura, e com os bolsinhos cheios. Tipo Chico Buarque, que disse que não vai cantar mais essa semana, ele falou, né, que não vai cantar mais com açúcar e com afeto para não chatear mais as feministas. O que isso vai mudar na vida dele? Não vai mudar nada, tá? Ele não tem nenhum sacrifício pessoal, ele não vai perder dinheiro. Ainda queimou a Nara Leão, que falou que foi ela que pediu a música. Olha, não tem nada com isso, foi a Nara Leão que perdeu, eu fui lá e fiz, tá? E aí faz o papel de bom moço, né? O cara super bonzinho. É isso aí, gente. Essa história toda, seja Neil Young, seja Chico Buarque, é só papel, é só imagem, é só falsa virtude. Os caminhoneiros do Canadá. Não tinha jeito, se eu ia fazer uma bolinha mix hoje, não tinha jeito de não falar dos caminhoneiros do Canadá. Não tem, meu Deus do céu. Ai, por que esse tema especificamente está dentro desse pacote aqui? Porque se você for pegar dois grandes momentos recentes lá da história da América do Norte, você tem a destruição dos Estados Unidos durante os protestos lá do verão passado, e agora você tem os caminhoneiros do Canadá, né? É um movimento baseado literalmente na destruição de propriedade, literalmente na agressão de pessoas. Teve mortes, teve gente, atiraram em policiais, agrediram policiais, cegaram agentes federais que estavam protegendo as instalações públicas lá nos Estados Unidos com laser verde, mil e uma coisas. E por outro lado, você tem um movimento ordeiro, pacífico. Hoje eu estava vendo foto dos caras catando lixo na rua, os caras cantando, brincando, etc. Não aconteceu. A quantidade enorme de pessoas está lá junta já agora 24, 48 horas e não aconteceu nenhum distúrbio de violência, tá? E é o quê? Com cobertura de imprensa no sentido de mostrar que eram pacíficos, né? Era uma destruição pacífica do patrimônio lá das pessoas e do patrimônio público norte-americano. A imprensa constantemente incentivando a turma e falando que, apesar de estar tudo pegando fogo, era tudo pacífico. E, por outro lado, o lado aí dos caminhoneiros, com pouquíssima cobertura de imprensa, mas o pouco que se fala dele mostrando o quê?
que eles são maus, que eles são fascistas. Tem uns fotópicos aí, umas preparações de imagem muito engraçadas, um aqui com uma bandeirinha nazista, outro com uma bandeirinha da... como é que chama lá, do pessoal da... a bandeirinha confederada lá no meio, e são pessoas que eles estão vendo que o cara vai lá, entra no meio da multidão com a bandeira confederada, alguém tira uma foto, o cara vai embora, ou seja, preparado só basicamente para que você tenha a percepção de que são supremacistas brancos e nazistas, né? Então, assim, são dois pesos e duas medidas, são duas situações completamente diferentes, só que um com tratamento absolutamente injusto e o outro com tratamento leniente. Esse caso especificamente dos caminhoneiros do Canadá tem todo aquele caldo típico da modernidade progressista na imprensa. Tem na imprensa de maneira geral, tá? Tem infiltrado, como o caso desses caras aí com bandeirinhas nazistas, etc e tal. Tem mídia crítica, onde é o caso, obviamente, que interessa. Tem mudança de definição, que a gente sempre bate muito nisso, né? Estão chamando os caminhoneiros de anti-vax, apesar de, inclusive, ter grupos de caminhoneiros que fazem dessa turma aí, que tem lá blocos, fala assim, nós somos vacinados, mas nós somos contra o passaporte sanitário, nós somos contra a obrigação de certas coisas, inclusive da vacina. Então, é uma mudança de definição. Antivax, é gente que não concorda e não confia nas vacinas como um todo, e não no caso só da Covid, inclusive, tá? Você põe no antivax aí junto o cara que é contra fechamento, lockdown, o cara que é contra o mandate, qualquer coisa nesse sentido, virou tudo antivax agora. E tem também, obviamente, que é típico da modernidade progressista, que é a crítica ao trabalhador comum, né? Porque a esquerda atual detesta o trabalhador comum. São todos ignorantes, nós somos brilhantes, nós somos pessoas iluminadas, nós queremos conduzir o destino de vocês. Vocês, trabalhadores aí, só servem basicamente para fazer o que a gente quer, né? Tem papo de mudança climática também, exatamente, porque o caminhoneiro, a reclamação de muitos deles é que o caminhoneiro está poluindo, esse monte de caminhoneiro que está indo para lá estão poluindo tudo, que isso é um absurdo nessa época de crise, de poluição, crises climáticas, tá? Esses caras queimando diesel, indo lá para Ottawa, e é engraçado que esse cara esquece, né, que quando ele vai na lojinha lá comprar os produtos dele, vai comprar a verdurinha dele, foi um caminhão que levou do mesmo jeito, então é o mesmo caminhão que está lá, é o mesmo caminhão que levou a verdurinha dele para lá, só que tá todo mundo junto agora, né? E mais que isso, gente, claro, obviamente tem a história do Trudeau, que está escondido com medo. É incrível que é um líder de um país, que aliás é um país extremamente pacífico, que está com medo. O cara sumiu, ele não tem coragem de ir de frente, ou botar o ponto de vista dele, ou negociar, ou conversar com as pessoas. Ele simplesmente, a estratégia do governo canadense foi desaparecer com o primeiro-ministro. Eu nunca vi uma coisa tão bunda mole na minha vida. Cara, não tem como não ficar orgulhoso desses caras. O pessoal lá já tá chamando o Canadá de Truckstão. Eu achei muito engraçado, muito americano. Vamos mudar pro Truckstão urgentemente. Os caras estão fazendo um trabalho onde não se esperava, tá? O Canadá tem sido muito pacífico em relação às coisas que estão acontecendo por lá. E talvez até por isso, talvez por ser pacífico demais, de repente deu esse cabum agora, né? Mas deixa eu fazer só um paralelo inevitável aqui, talvez incomode algumas pessoas, o que faz com que... Como é que eu posso dizer? O que faz com que esse movimento lá no Canadá tenha funcionado e aqui no Brasil não, quando se falou na época lá próximo de 7 de setembro, dos caminhoneiros, etc e tal. Pois bem, eu diria basicamente o seguinte, porque lá em cima, lá no Canadá, o que está acontecendo é baseado em uma causa. Mas é uma causa anônima, entende? É uma causa... não está associada com ninguém ou ninguéms, tá? Aqui existia uma associação da causa com o nome do presidente. E aí, gente, nesse caso, a coisa vira político-partidária. Quando a coisa vira político-partidária, ela passa a ter o peso e ela passa a ter a necessidade de pagar o preço político-partidário da coisa, que não deveria ter em princípio, certo? Mas aí, gente, já era. Quando você cola A com B, você passa a sentir os efeitos de B. A partir do momento em que a política partidária, por mais justa que sejam as causas, né? Por mais justa que sejam as causas, a política partidária entra no negócio, vamos dizer assim, nesse processo, já foi
pode esquecer. Os movimentos mais fortes que a gente já teve recentemente não tinham bandeira de partido, né? Não tinham políticos famosos discursando. Esse que eu acho que é o ponto. É recado claro, é povo na rua, mensagem popular, aí o Congresso tem medo, aí o Senado tem medo. Fora isso, vira quiprocó, né? Porque é gabinete versus gabinete de A versus gabinete de B, e aí tem um trabalho de concessão que começa a fazer, porque é política partidária. E onde tem causa e onde tem a necessidade da população se colocar, como é o caso do Canadá, nós, o povo, porque assim, veja, se vocês pegarem lá o líder do Partido Conservador, lá o bundão do O'Toole, lá no Canadá, ele não foi apoiar, ele em momento nenhum apoiou, então nem o Partido Conservador, nem o Partido Liberal lá do Canadá estava apoiando o movimento dos caminhoneiros, tá? Esse é um ponto muito importante nessa história toda. Os caras fizeram porque quiseram e foram para cima e deu certo. Então não é questão político-partidária, é um movimento natural popular. E aí, gente, aí vamos dizer assim, as concessões começam a ficar mais complicadas. Como é que vai terminar essa coisa toda lá? Eles vão conseguir, eles vão derrubar as questões que estavam atrapalhando eles? Inclusive, por exemplo, no caso dos caminhoneiros serem obrigados a dirigir com máscara sozinho dentro do caminhão, coisas ridículas desse tipo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma coisa é certa, fica uma percepção assim, de que dentro do próprio Canadá, onde a gente sempre teve um pouco de preguiça dos caras lá por serem muito mais à esquerda do que o normal para outros países, está surgindo uma coisa muito mais forte, na verdade, se é que já não existia, mas estava abafada, né? Eu acho que esse movimento deles agora mostra que, para eles mesmo, de novo, lembra eles novamente que quem tem o poder dentro de um país é a própria população, né? E isso é toda a diferença, tá? Palpitão do seu Saindo da Bolha. Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo, faz o nosso jabacito expressíssimo aqui. Vamos lá, entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow this podcast, ou segue a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts. Pede também para fazer o quê? Para fazer um share nas redes sociais desse episódio, se vocês gostaram. Pede para fazer o boca a boca sarado, dizendo que para os seus amigos que vocês estão... me embananei todo que a Lana entrou correndo aqui. Pede para vocês falarem para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede para anotar o nosso endereço no canal do Telegram, bit.ly/Telegram e Fembolha, bit.ly/Telegram e Fembolha. Pede para dar uma mãozinha pra gente, tá? A gente vai deixar o Pix por aí afora esparramado para vocês lembrarem que vocês podem doar 1, 2, 5, 10, 100 bilhões de reais para ajudar a gente a pagar os nossos papagaios aqui, porque pingado não é seco, né, gente? E, finalmente, também lembrar que agora nós temos uma... o que nós temos? Sim, nós temos uma newsletter também, que é onde vocês podem acompanhar, uma vez que o pessoal esconde a gente em tudo quanto é lugar. Esconde no Facebook, esconde no YouTube, esconde geral. Então, vocês podem receber as atualizações Saindo da Bolha no seu e-mail. E, finalmente, lembrando que no nosso canal do YouTube agora também tem uns shorts semanais com as notícias mais rápidas, comentadas bem rapidinho, tá bom? É uma novidade quem tá colocando lá, experimentando. Vamos ver se vocês gostam. Se vocês gostarem, comentem lá pra gente, beleza? É isso aí, pessoal. Bom começo de semana pra todo mundo. Muita força, muito trabalho, muita fé. Fiquem todos muito, muito mais super bem. Saindo da Bolha.